Fala galera, tudo bom? Prazer, meu nome é André, sou professor de História Geral no Pré-Vestibular Comunitário São José e hoje eu vim aqui para a gente comentar um pouquinho sobre as revoluções liberais no século XIX, tratando principalmente da onda de 1830, né, para a gente poder dar continuidade àquilo que a gente já vem trabalhando ao longo desse período, tá bom? Antes da gente começar essa aula e esse vídeo, eu gostaria de pedir a você que se inscreva no canal e, se possível, curte, comenta, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis, porque isso vai me ajudar bastante na produção de conteúdo e vai me incentivar a continuar a manter esse projeto ativo, tá bom? É isso que eu gostaria de pedir a você. Vamos lá para a nossa aula, tá bom? Fala galerinha, tudo bom? Prazer, vamos lá, vamos continuar nosso conteúdo, né? Vamos falar hoje sobre revoluções liberais no século XIX e a partir disso a gente vai estudar um período específico. Mas antes de tudo, a gente precisa relembrar um pouquinho o que está acontecendo na Europa e o que a gente já viu ao longo desse período, desse ano, desse curso. Tá bom? Para começar, a gente vai recapitular um pouquinho só para a gente não perder o fio da meada e para que a gente consiga fazer links entre o que está acontecendo no que a gente vai estudar e o que já aconteceu ao longo desse período, desse tempo. Perfeito? Tranquilo? Então vamos lembrar o seguinte, né? Para a gente entender esse momento, a gente precisa entender o seu contexto. Então a gente vai perceber que existem várias ideias circulando na Europa do século XIX que são muito importantes para a gente entender como se construirá ou como vai se construir o Ocidente pós-Revolução Francesa. Tá? Então a gente precisa entender o seguinte, a dinâmica do liberalismo econômico vai ser muito importante, né? Aquela noção de um Estado mínimo, de um Estado que não intervém na economia, e isso vai ser primordial para a gente entender não só esse período, mas também os nossos dias, né? Para a gente continuar, né, para não ficar muito preso a essas definições, porque a gente só vai relembrar, a gente precisa lembrar também do conceito de nacionalismo. O que é nacionalismo? É a construção de uma identidade nacional, ou a construção do indivíduo enquanto um ser feito numa sociedade onde ele tem os mesmos costumes, a mesma língua, o mesmo idioma, a mesma forma de se relacionar, a mesma cultura, a mesma estrutura para todos, ou seja, todos os indivíduos daquela nação vão se identificar enquanto portadores do DNA ou da genética, ou enfim, seja lá o que for, que os faz ser brasileiro, no caso, né? E aí a gente cabe lembrar, existem vários livros na historiografia brasileira para construir essa noção do pensamento do que é ser brasileiro. Você vai lembrar do Gilberto Freire, do Sérgio Buarque de Holanda, entre vários outros pensadores que vão tentar identificar o que é ser brasileiro ou não. Então essa noção de nacionalismo do século XIX, ela é muito importante para a gente entender como as nações ou os estados-nações irão se formar. Perfeito? Né? Vamos continuar então. Outra noção importante é o do socialismo, né? Aquela noção de igualdade entre as classes, mas que essa igualdade ela só vai ser conseguida, e partindo do pressuposto do socialismo científico, a partir da luta de classes e a superação do proletariado em detrimento da burguesia, ou seja, o proletariado chega ao poder e a partir disso ele consegue distribuir melhor as condições e as necessidades que cada indivíduo precisa, né? E principalmente a noção de que a propriedade privada é um problema, o que a gente vai ver também no anarquismo. Perfeito? Vamos lá. O anarquismo já é uma noção baseada, né, onde se terá a superação do Estado, ou seja, não se vai ter mais um Estado para se governar. Esse Estado ele vai ser derrotado pelo movimento revolucionário, né?
esse movimento revolucionário liderado pela classe trabalhadora, pelos mais pobres, contra a burguesia. Então, ao mesmo tempo que você tem a superação de um Estado, ou seja, dentro do anarquismo não se deve ter um Estado, você tem a eliminação da burguesia, de certa forma, e a partir disso uma construção conjunta, coletiva, de como se deverá governar após isso. E, enfim, a gente vai ver isso um pouquinho depois, quando a gente falar de Revolução Russa, quando a gente falar de coisas mais abrangentes à temática do socialismo versus o capitalismo ali na Guerra Fria, tá bom? Vamos discutir um pouquinho melhor isso depois. E aí a gente precisa entender a onda de 20, né? A onda de 20 vai ser o processo de revoluções que ocorrem como uma forma de protesto com relação ao surgimento do absolutismo, né? Lembra, a gente está vindo de uma situação pós-Napoleão, né? Napoleão ele foi derrotado lá na Guerra da Rússia e a partir disso ele vai ser exilado, ele volta e a partir disso ele é derrotado lá na Batalha de Waterloo e aí definitivamente exilado, onde ele vai morrer lá na ilha de Santa Helena, que a gente já viu no período napoleônico aqui no canal, mas a gente cabe ressaltar que esse período da onda de 20 é o processo onde os estados-nação que estão já consolidando, se transformando em ideias nacionalistas, né? Bebendo da fonte do liberalismo econômico ou das ideias liberais advindas do iluminismo, eles vão tentar, de certa forma, parar, brecar o avanço desse absolutismo de novo e tentar manter as suas fronteiras como elas deveriam ser. E aí na onda de 20 a gente tem os casos de Portugal, Grécia, enfim, coisas que a gente já viu no último vídeo, na última aula. Perfeito? Vamos dar continuidade ao conteúdo para a gente não se perder. As revoluções liberais, elas se dividem em três. A gente já estudou uma, a gente está agora na segunda. A gente tem a onda de 1820, onde você tem Grécia, Portugal e entre outros países. A gente tem agora a onda de 1830, onde a gente vai ver um pouquinho, né, como a França ela vai ser muito importante, mas não só a França, como a Bélgica, como outros, como a Alemanha, né, que ainda não é a Alemanha, mas a gente coloca para que vocês consigam entender, entre outros países também. E a onda de 1848, que vai ter como pivô a onda de 1830, né? A gente percebe que a onda de 1848, também conhecida como Revolução, ou melhor, Primavera dos Povos, ela vai ser muito importante para a gente entender o nosso contexto atual e como a difusão das ideias marxistas e das ideias do socialismo vão ser difundidas. Ela vai ser muito importante para a nossa sociedade. Tá bom? Vamos continuar. A onda de 1830 ela tem como consequências a expansão do nacionalismo, né, que a gente já abordou anteriormente, né, que é a ideia daquela noção de uma construção de uma identidade coletiva, de uma construção de uma identidade do que é ser brasileiro, do que é ser francês, do que é ser participante de uma sociedade que tem os mesmos costumes, as mesmas línguas. Vocês podem ler lá o texto do Perry Anderson sobre nacionalismo, que ele vai trabalhar bastante isso, né? Procura aí no Google que vocês vão encontrar com certeza, é um texto muito famoso sobre isso. Você tem também as noções do liberalismo econômico e político, né, da ideia de liberdades individuais, a ideia de liberdade do mercado e por aí sucessivamente. E principalmente a ideia de socialismo que a gente já vem abordando de certa forma. Por quê? Porque a partir da Revolução Industrial ali por volta de 1750, né, na Inglaterra, você tem a construção de uma classe operária, né? O historiador Edward Thompson vai falar muito bem sobre isso no seu livro A Construção da Classe Operária, ou A Formação da Classe Operária, mas também você pode traduzir lá, que o texto é em inglês, né? Então, Making the Class Operate, né? A ideia de se fazer, né? O se fazer a classe operária, como se constrói essa classe operária, até porque o Thompson ele é um pouco crítico da noção de classe. Enfim, são outros 500.
tá? Então você percebe esse socialismo crescendo, né, dentro dessas classes operárias, porque você percebe que elas vivem em condições insalubres, poucas questões de salário, enfim, várias outras questões que são interessantes para a gente pensar e discutir até que ponto a Revolução Industrial ela é benéfica, até que ponto ela não é. Mas enfim, vamos continuar para que a gente não perca o fio da meada. A gente vai ter ali, nesse momento, movimentos na Itália, onde você vai ter ali a oposição contra o regime austríaco, né, a dominação da Áustria sobre a Itália. Você vai ter formação de grupos que fazem oposição ao governo austríaco e principalmente que vão reivindicar um processo de unificação, né? Lembre o seguinte, a gente vai estudar daqui para frente os processos de unificações tardias, que aí incluem tanto a Alemanha, que está nessa lista, quanto a Itália, que a gente vai perceber que eles vão se construir enquanto nação um pouco mais tarde do que os demais países. Então a Itália está buscando uma unificação, e lembre, desde o período da Idade Média, a Itália ela é muito fragmentada e por isso ela não tem uma unidade política, então você percebe a questão do Renascimento, várias outras questões, como a Itália ela não acaba se destacando em algumas cidades e não necessariamente na Itália, o país Itália não existe até esse momento. A Alemanha ela vai passar por uma confederação, né, ela vai reunir 39 estados nesse processo, também dessa forma buscando novas formas de governo a partir das ideias liberais, principalmente do liberalismo, mas tanto a Itália quanto a Alemanha vão ser sufocados pela Santa Aliança, que vai impedir essas aspirações liberais. A gente vai ter também a Polônia, né, ali tentando também dessa fonte, mas ela vai ser sufocada pelo governo russo e, de certa forma, o czar Nicolau II ele vai conseguir acabar com o processo revolucionário ali na Polônia. Então eles não vão ter tanto êxito. O que se vai ter êxito vai ser a Bélgica, né? Ela vai conseguir o seu processo de independência e a partir disso ela vai se transformar numa monarquia constitucional. Ela vai se ter uma constituição e a partir disso vai se beber muito das ideias iluministas e principalmente dessas ideias liberais que estão surgindo ali por volta do século XIX. Perfeito, entenderam? É simples, aqui é só para vocês terem um panorama geral, para a gente poder introduzir o caso específico que a gente vai ver aqui. A gente precisa entender que em todos esses lugares, as lideranças desses movimentos são feitas pelas burguesias locais, ou seja, por aqueles que dominam e detêm o comércio, né? Pensa liberalismo econômico, ele está pensando numa ideia de mercado, né? No mercado que se regula sozinho, uma ideia de livre mercado é muito importante. Então esses comerciantes, esses artesãos que estão bebendo da fonte ali da burguesia, né? Dessa ideia da Revolução Industrial vai ser muito interessante para eles. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. A onda de 1830 ela vai ter muita influência da onda de 20, né? Tanto no caso grego e do português, porque ambos tiveram sucesso. Você vai ter ali na Grécia, por exemplo, a independência grega, né? A formação do Estado grego enquanto país, enquanto nação, e você tem também ali a Revolução do Porto, né? Em 1820, que faz com que o rei português Dom João VI venha para Portugal, ou melhor, acabe indo para Portugal, deixando o Brasil sob regência de Dom Pedro I, e aí você lembra da historinha do Brasil, e aí você acaba percebendo uma monarquia constitucional, ou seja, uma monarquia que é baseada numa constituição, e a gente já trabalhou isso muito bem lá no nosso vídeo, no outro vídeo, né? E aí você dá uma olhada para ver se você consegue entender um pouquinho melhor o que a gente está falando aqui. A gente vai perceber que esse momento, a onda de 1830, vai ter inspirações dos setores do comércio
e da indústria que era incipiente em vários países da Europa e que vão ver na Inglaterra um modelo a ser seguido, né? Vamos pensar o seguinte, a Inglaterra está no auge da Revolução Industrial, da primeira Revolução Industrial, e nesse momento a gente está se encaminhando para a segunda Revolução Industrial e a Inglaterra está dominando. Então a gente acaba percebendo que os burgueses dos outros países vão olhar, peraí, por que a gente não consegue fazer o que a Inglaterra está fazendo? A gente precisa fazer, a gente precisa se espelhar neles para que a gente consiga chegar aonde eles chegaram, tá bom? Então a gente percebe cada vez mais esse caráter de exemplaridade dentro da burguesia europeia, olhando para os ingleses como um espelho. Então a gente vai ver pautas interessantes para essa onda de 30, como sendo a consolidação de um Estado liberal, ou seja, um Estado que vai defender uma lógica capitalista, né, uma ideia de competição, de desigualdade, de acúmulo, de propriedade privada, que vai ser muito importante para esses indivíduos, né? Vai defender ainda mais a ideia do livre mercado, ou seja, as pessoas não precisam de um Estado que regule essa economia, o Estado ele não precisa participar do ponto de vista paternalista, né, de cuidar dessa economia, para que eles consigam, de certa forma, consigam comercializar e vender. Além disso, você vai ter a tentativa de derrotar o que ainda sobrou do absolutismo, né? Que é aquela noção mercantilista, do acúmulo de bens, da questão do metal, né? Dos metais preciosos, de um Estado que intervém na economia, um Estado muito forte, um Estado que é representado pelo rei, esse Estado que mantém esse controle fiscal muito rígido. Então a gente acaba percebendo essa disputa narrativa e discursiva dentro daquele momento. Tá? A gente vai perceber a burguesia, né, que ela vai olhar para o mercado interno, né, e vai dizer o seguinte, esse mercado está limitado, ele é saturado, eu não consigo mais vender apenas para a gente. A gente não consegue vender entre nós mesmos. Nós precisamos incomodar a hegemonia britânica. E lembre-se, como você tem a ideia de livre mercado, você tem a ideia de concorrência. Eu preciso fazer frente a quem? A Inglaterra. Eu preciso competir com a Inglaterra para que eu consiga ter os meus bens. Então você vai ver, e aí alguns casos ali dessas disputas, a gente vai ver o caso de Piemonte Sardenha, na Itália, se você quiser dar uma pesquisada no Google. Você tem a Rússia com relação à Alemanha, não vai dar tempo de falar disso propriamente dito. Vamos lá. Vamos falar do caso francês, que é interessante. Né? O caso francês, ele vai acontecer por quê? O que vai acontecer? A gente vai ter ali por volta de 1814 a instauração do Congresso de Viena, após a derrotada de Napoleão com relação à Rússia, ali 2 anos depois, 2 anos antes, né? Você tem o Napoleão tentando invadir a Rússia, mas não consegue, tanto que você tem a imagem aqui do Napoleão no meio da batalha, né, na Rússia, percebendo a sua fragilidade e mostrando que ele não era invencível, e a partir disso voltando com o rabinho entre as pernas, já diria o Chaves, né? Volta o cão arrependido com o rabinho entre as pernas. Enfim, e aí você acaba percebendo, né, que a partir desse momento o Congresso de Viena, que visa restaurar o absolutismo, ele vai tentar trazer de volta as dinastias anteriores, a partir do princípio da hereditariedade, né, ao princípio da legitimidade. Então ele vai trazer de volta as dinastias que viviam ou que eram reis enquanto Napoleão não chegava ao poder, ou antes dos processos revolucionários, principalmente da Revolução Francesa. Então você vai ter, a partir do Congresso de Viena, a retomada da dinastia Bourbon ao reinado francês, e principalmente na figura do Luís XVIII. Mas segura um pouquinho, gente, eu vou dar mais detalhes sobre isso na próxima aula, que aí a gente consegue entender muito bem os acaloramentos dessa disputa, desse momento
na França, mas eu vou só pensar algumas coisas para que a gente consiga entender que a Revolução de 30 ela culmina na Revolução ali, ou na onda de 1848, tá? Vamos lá. A partir da instauração ali do governo do Luís XVIII, né, a gente percebe uma aproximação dele com a burguesia, com a nobreza, enfim. E aí você acaba percebendo que ele vai conseguir conquistar essas ideias mais liberais, ele vai conseguir apoio desse momento, só que em um determinado momento, em 1824, titio Luís XVIII vai falecer e vai assumir o seu primo, o seu irmão, Carlos X, né? Carlos X, ele era apoiador do regime absolutista, e por ser um apoiador do regime absolutista, ele acreditava na força, na violência, na truculência e principalmente na censura. Então a gente vai perceber, né, uma insatisfação da população com relação a Carlos X por causa do absolutismo, né, dessa noção desse rei que quer voltar ao absolutismo monárquico, principalmente ao catolicismo, a questão religiosa, a questão econômica, todas aquelas cartilhas que a gente aprende sobre absolutismo. Então a gente acaba percebendo que isso vai gerar manifestações populares, que a gente pode chamar de jornadas gloriosas, que vão acontecer ali em torno de 3 dias na França, onde você vai ter a população fazendo barricadas, tentando derrubar Carlos X, e você vai perceber que Carlos X ele vai falar o seguinte: espera aí, tá muito congestionado isso aqui, eu não vou conseguir ficar aqui, então eu vou me retirar, eu vou fugir, né? Se eles guilhotinaram Luís XVI, o Rei Sol, imagina o que farão comigo, pensou o Carlos X. Então a gente vai acabar percebendo que o Carlos X ele vai fugir da França a partir dessa noção de que ele poderia e que ele correria muito risco. Para você entender muito bem o que está acontecendo e como foram esse momento ali, você tem um filme muito interessante, que é o filme Os Miseráveis. Tem filme, e se eu não me engano, o filme que a gente tem, ele é ele é no estilo La La Land, né? Aquela questão mais cantada, né? Mas é um filme muito bom, se eu não me engano tem o Hugh Jackman como um dos atores, então assista, é um filme bem interessante. Se você não gosta de filmes, você tem um livro que é baseado, né, na obra do autor Victor Hugo, e ele vai falar um pouco dessa relação da Revolução ali daquele momento, das jornadas gloriosas durante aqueles 3 dias, das barricadas, das lutas, e como é a percepção daquela população, daquele povo. Então dá uma olhada, esse livro é muito bom, e esse filme também é legal, dá para assistir. Vamos continuar. Para a gente se encaminhar para o final, né, vamos falar um pouquinho do governo de Luís Filipe de Orleans, né? Luís Filipe de Orleans, ele vai assumir o governo a partir do momento em que Carlos X ele foge, ele deixa o trono vago. Luís Filipe de Orleans ele é um duque, né? Ele é um duque, e a partir disso ele chega ao poder, ele chega a ser rei francês. Então tá aqui a fotinho do Luís. Todas essas imagens foram tiradas do Wikipedia, tá, gente? Ou do Google, né? Que é mais fácil de vocês encontrarem. Você vai perceber que o Luís Filipe de Orleans ele vai decretar medidas favoráveis à burguesia, ele vai se aproximar muito fortemente dessa burguesia que está surgindo. Então o Luís Filipe ele vai ser conhecido também como o rei burguês por causa dessa aproximação com a burguesia. E aí a gente vai perceber o seguinte: ele vai cada vez mais se tornar mais impopular, porque ele vai censurar, porque ele vai reprimir os governos populares, e ele vai acabar fazendo disso uma política de afastamento da burguesia da população, e além disso, se a burguesia se afasta da população, ela se aproxima da nobreza. Então a gente vai perceber cada vez mais um caráter mais elitista, cada vez mais desigual, e a partir disso uma construção de uma ponte que vai ligar a onda de 30 com a onda de 48. Então, assim, eu não vou ficar muito em detalhes aqui, gente, porque o que acontece?
A Revolução de 1848, ou a Onda de 1848, ela é um ponto muito, muito importante para a gente entender o que aconteceu nos antecedentes. Então, qualquer coisa que eu explique aqui muito aprofundado, eu vou ter que explicar de novo lá. Então eu peguei as partes principais aqui para a gente destrinchar um pouquinho, para que a gente possa entrar no próximo conteúdo com mais facilidade, com mais interpretação, com mais links, né? Que a gente consegue fazer mais links e a partir disso a gente consegue captar muito bem a mensagem ou o que a gente precisa entender daquela matéria e daquele conteúdo. Perfeito? Vamos então para o que eu gostaria de dizer para vocês. Eu quero dizer para vocês muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Se você pode, siga a gente nas nossas redes sociais, tá? Principalmente no nosso Instagram, no meu Instagram pessoal, André Araújo JR, e o Instagram do canal, o @inst.andrearaújo. Lá você vai ter a divulgação dos vídeos assim que saírem, vai ter lá a fotozinha, o link, e é só acessar que você vai ter acesso se você não se inscreveu no canal. Então, já que a gente tocou nesse assunto, eu quero pedir para vocês, aproveitem esse momento para curtir esse vídeo, se inscrever no canal, porque isso ajuda bastante quem está desse lado de cá a continuar produzindo, a investir nesse projeto, a continuar investindo em vocês também. De certa forma, produzir esses vídeos é poder alimentar sonhos, é poder levar conhecimento para pessoas que talvez não poderiam ter um conhecimento numa sala de aula presencial. Então a gente está tentando, abre mil aspas, a gente sabe das limitações da internet, então, mas tentando democratizar um pouquinho esse acesso à informação, esse acesso ao conhecimento. Então, se você conhece alguém que precisa dessa aula, que gosta de história e que quer saber um pouquinho mais sobre coisas sobre história, sobre conteúdos de história de uma forma um pouquinho diferente do habitual, manda esse link para alguém, ajuda aí, compartilha o canal, se inscreve, comenta, compartilha e seja feliz, tá bom? Qualquer dúvida você pode botar no comentário aí que eu vou responder. Não prometo responder na hora, mas vou responder para vocês, tá bom, gente? É isso, valeu, falou e até o nosso próximo vídeo com o nosso próximo conteúdo e a nossa próxima aula, tá bom? Beijo, beijo, tchau, tchau.